Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. São Mateus, no versículo 6, capítulo 1 a 14. Depois nós fomos aqui, então, à parte da explicação dos nossos irmãos espíritos superiores que nos trouxeram essas orientações. O que podemos tirar aqui nessa parte aqui? A caridade material e a caridade moral. Todos nós estamos acostumados, né? Eu acho que é uma praxe que vem de longo tempo de que praticamente a caridade é a caridade material. Não que ela não seja necessária, ela é necessária sim, que nós temos que atentar para os nossos irmãos com menos qualidade de vida, com menos condições de vida, que possamos auxiliá-los nos momentos de necessidade e de infortúnio. Mas muitas vezes nós nos perguntamos, mas eu não tenho nem pouco para mim, já é pouco, como é que eu vou ajudar? Mas aí nós nos esquecemos da verdadeira caridade, a caridade moral, que essa todos nós temos condições de dar. E aí, o que eles nos dizem da caridade moral? Eles nos dizem assim: amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Então, quantas vezes nós recebemos em nossa porta, ou até na rua, muitas vezes nos desviamos de pessoas que muitas vezes tentam chegar a nós e que nós os repelimos, né? Nos afastamos e o que ele precisava naquele momento? Era trocar 3, 4 palavras, um sorriso, um abraço. Então nós temos condições de fazer essa caridade. Não custa nada, é de graça. Né? Então não nos surtemos nessa hora. É uma hora que muitas vezes é difícil, porque as etiquetas sociais nos induzem alguma coisa, assim, passa lá na rua, estou conversando com aquele cidadão lá e o que vão dizer de mim? Vamos botar na nossa cabeça. Nos preocupemos com nós, não com o que os outros pensam de nós. E aí nós estaremos começando a praticar a caridade. A caridade moral consiste, que nos diz os Espíritos, consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Então, olha que muitas vezes, dentro das nossas casas, né? Às vezes não nos damos bem com filhos, não nos damos bem com sogro, com pai, com irmãos carnais. Então, nós estamos ali exatamente para o aprendizado, para burilar essa nossa pedra bruta, para que ela se transforme num diamante e que nós venhamos um dia, de acordo com Deus nos criou, sermos espíritos puros e caminharmos nessa trilha e auxiliarmos os nossos irmãos que ainda permanecerão aqui na Terra, ou talvez em outros mundos que nós também possamos ir. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale o outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Né? Muitas vezes a gente passa por essas situações, né? Se nós refletirmos diariamente, ao deitarmos, quantas oportunidades perdemos de fazer caridade. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem vós. Recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós.
quando na vida espírita, a única real, estão não raro muito abaixo. Constitui merecimento não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mal proceder de outro é caridade moral. Então, quando nós vemos alguém com algum procedimento moral, ao invés de dali sairmos espalhando, ao contrário, vamos nos fechar, vamos orar por aquele irmão, aquela criatura, para que ele se corrija. E vamos pensar se nós também já não praticamos aquele tipo de ato, aquele tipo de atitude, se já não passamos por aquela situação. Lá no fundinho do fundinho, que muitas vezes, quando acontece aquele fato, a gente recebe aquele choque e realmente, se a gente refletir, alguma coisa semelhante já tenhamos praticado. Essa caridade, no entanto, não deve estar a outra. Tende, porém, cuidado principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro, e que no momento se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual a meu turno tem agora de implorar auxílio. Olha só, o que esse nosso irmão aqui, é uma irmã, a irmã Rosália, que nos trouxe essa mensagem aqui. Né? Que quando ela encarnada, teve condições de auxiliar uma criatura, por pouca coisa, mas quando voltou à pátria espiritual, lá estava aquela irmã, ali prestar o auxílio necessário, o esclarecimento que ela, vamos dizer assim, não tinha ainda. Vê só como é que é a situação. Então, todas as oportunidades que tivermos, não nos furtemos, meus irmãos. É imperioso isso. Como nos dizemos aqui, fora da caridade não há salvação. Porque se nós não nos amarmos entre nós, como é que fica essa situação? Como é que ficamos? Se eu não amo a minha esposa, meu filho, o meu vizinho, não os respeito, como é que situação, né? Nós vemos aí muitas situações graves em função desse pouco amor que nós dedicamos ao nosso semelhante. Procuramos nos fechar muitas vezes a nossa casinha, nos isolarmos e perdermos essa oportunidade. E como nos foi dito, essa encarnação, meus irmãos, que estamos passando, provavelmente seja a melhor de todas as outras. Cada um pode refletir a sua situação, a sua maneira de estar vivendo, que vai ver que essa é melhor do que todas as outras que já tivemos, com certeza. Senão, estaríamos numa situação muito mais delicada. Mas a espiritualidade e os nossos anjos de guarda estão sempre conosco a nos intuir bons pensamentos, procurando que não nos desviemos da senda reta, né? E pratiquemos com justiça os atos. Meus amigos, há muitos dentre vós têm ouvido dizer: como ele fazer caridade se a miúde nem mesmo necessário dispõe, aquilo que acabamos de falar. Mas há mil maneiras. Podemos fazer por pensamento, por palavra, por ações. Por pensamento, orando pelos nossos irmãos que sofrem. É de graça. Mas será que não podemos perder 5 minutos ao deitarmos a cabeça no travesseiro e ali fazemos uma meditação, sabendo muitas vezes que temos um amigo, um conhecido, mesmo que não tenhamos ninguém naquele momento, entre aspas, precisando de oração. A oração não se perde, meus irmãos. Ela vai ser controlada pela espiritualidade e vai ser conduzida para aquele que necessita. Muitas vezes a gente faz uma oração por alguém que a gente conheceu, ele já não precisa, mas a oração vai para o outro. Ela é conduzida, ela é arrebanhada, ela é somada. A oração, o pensamento é matéria e ela não se perde. Eu, de vez em quando, cito um exemplo de que há muitos anos atrás, uma boa parcela se lembra aqui na nossa região, e praticamente não se tinha televisão aqui.
E se tinha lá, ficava ligado, de repente entrava um canal de Buenos Aires, passava 2, 3, 4 minutos e sumia embora. Então nós vemos, aquela onda emitida lá, ela continuou o seu caminho. E a nossa oração, o nosso pensamento não se perde. Ele é juntado, somado pela espiritualidade maior em atendimento aos necessitados. Então, não nos esqueçamos de fazer essa oração. Se não nos lembrar de ninguém, agradeçamos o dia que tivemos, né? Pedindo pela noite que vamos passar e que, se Deus quiser, acordar no outro dia para prosseguirmos na nossa jornada. Por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar do nome do Altíssimo, diz aqui ela, eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçada, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Por que isso? Porque entendeu que nós temos um espírito milenar, criado por Deus. Não sabemos quantas encarnações já passamos, quantas teremos que passar, mas daqui a 1 milhão de anos seremos o mesmo espírito. Lógico que, de acordo com a nossa caminhada, deveremos ser um espírito puro, gozar das delícias do paraíso, mas que essas delícias não vão nos enganar que nós vamos chegar lá e ficar paradinho, sentadinho, não, né? Porque já imaginamos nós sentar numa cadeira e ficar ali 1000 anos sentado? Paradinho, sem fazer nada? A gente tem que refletir nisso, né? Temos que refletir. Porque nós vamos continuar trabalhando. O nosso trabalho do lado de lá não é o trabalho tão grosseiro, não é grosseiro, vamos assim dizer, com o nosso material que nós temos aqui. Nós não vamos ter a necessidade do alimento pesado físico. Nós vamos ter a necessidade de algum outro tipo de alimento, sim. Mas vamos ter condição de continuar a nossa caminhada. Não vamos ter o cansaço físico que aqui temos, por isso que eu digo que o lado de lá é muito melhor. Que a grande maioria que está lá não quer vir, não quer voltar. Reluta em voltar, vem porque tem que cumprir com obrigações que ele mesmo contraiu para si próprio ou para os nossos irmãos. Então, acredito que realmente o mundo espiritual é muito melhor do que aqui. Só em não ter o pensamento, eu digo assim, do horário de tu levantar com gente que trabalhou durante 30 e poucos anos com horário rígido de entrada e não tinha horário de saída, a gente sabe que aí lá tu tem a facilidade da locomoção. Tu pensa, nós pensamos, eu penso lá no Peruque, já estou lá no Peruque. Então a facilidade do transporte que a gente vai ter, da locomoção, em auxílio àqueles que nos vão se socorrer, a gente, todos nós, não pensamos quando morre um parente, lá depois daqui a pouco, minha mãe, se tu estivesse aqui. Que bom que estivesse, ela está. E nós já estamos juntos. E todo dia de noite nós fazemos um treinamento para a volta. Quando o nosso corpo reposa, o nosso espírito sai, vai trabalhar, vai ser doutrinado, vai procurar aqueles que lhe são caros, para que junto continue esse trabalho. Por isso que muitas vezes a gente tem sonos tranquilos, tem sonos agitados, porque muitas vezes a gente vai no outro lado e vê quadros que a gente não gostaria de ver, e volta rápido. E aquilo fica gravado. Não nos esqueçamos que no momento oportuno o filmezinho aparece. Dizem outros dentre vós, ora, somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estáis no cume da montanha, não abrangeis com o olhar os bilhões de grãos de areia que cobrem? Pois bem, do mesmo modo vos vê Deus. Ele vos deixa usar do vosso livre-arbítrio, como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento e os dispersa. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes conseguis entorpecê-la
opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala, mas ficai certos de que a pobre escorraçada se fará ouvir, logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvia, interrogai-a com a frequência, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houver de receber. Meus amigos, a cada regimento novo, o general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Observai esse preceito, reuni-vos todos em torno dessa bandeira e tereis ventura e consolação. Um espírito protetor, Leão, 1860. Então nós vemos que a própria espiritualidade dificilmente se identifica, né? Trazem essas mensagens, nos conclamam essa razão. Então, como eu disse, vamos nos amar uns aos outros, vamos nos abraçar, vamos estar juntos nas horas boas e nas horas difíceis. Não nos furtemos de, quando sentirmos alguma coisa, perguntar: meu irmão, como é que estás? Estás precisando de alguma coisa? Posso te auxiliar? Posso não te auxiliar materialmente, mas posso fazer isso, posso fazer aquilo. Vamos fazermos isso, vamos procurar. Eu tenho certeza que nós todos aqui estamos frequentando a casa espírita, porque a gente já está começando a ter um pouquinho mais dessa consciência, não é, meus irmãos? Eu acredito que sim. Então, meus irmãos, eu agradeço a tolerância dos irmãos, espero que possa ter auxiliado um pouco no esclarecimento. Muito obrigado pela atenção e que Jesus nos proteja hoje.